o novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Júlio Miragaia, que é do Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Carlos Augusto Sete. Professor, vamos entrar um pouquinho na questão da infraestrutura, porque cria um ciclo vicioso. O país não desenvolve mais porque falta infraestrutura. E não tem infraestrutura porque não desenvolve mais. Quer dizer, não gera investimento para colocar na infraestrutura. Como é que quebra esse ciclo? Erival, primeiro é importante destacar que, felizmente, né, nos últimos anos, o país melhorou bastante os seus investimentos em infraestrutura, em todos os segmentos, na área de transporte, rodoviário, ferroviário, portos, na área de energia, de comunicações, houve um avanço grande. Né? Agora, ainda aquém da necessidade do país. Né? Ainda observamos alguns gargalos importantes. Não tem ferrovias. Sim, né? O Brasil ficou literalmente desde 40 anos sem fazer qualquer investimento em ferrovia. Né? Agora estamos terminando a ferrovia Norte-Sul, está sendo implantada a Nordestina, tem um projeto lá da ferrovia Leste-Oeste, já está se fazendo investimento, isso é importante. Né? E principalmente na modernização do equipamento ferroviário, que também era um equipamento muito antigo. Então, esses investimentos estão acontecendo já numa escala maior do que ocorreram nas duas últimas décadas, né, precedentes. Agora, aquém ainda das necessidades, né? Porque como a atividade econômica tem crescido numa velocidade maior, saímos daquele marasmo das 2 décadas perdidas e estamos numa velocidade, num ritmo, não vou falar o ritmo de 7,5, que é esse ano, né? Mas nos últimos 7 anos foi em torno de 5%. Então, é um crescimento que, se não tiver investimento em infraestrutura, realmente a coisa trava ali na frente. Então, agora, o problema também em investimento em infraestrutura tem duas limitações. Uma é o próprio setor privado, que deveria apostar mais nesse segmento. Como é um segmento, né, são, em alguns casos, investimentos que propiciam um retorno de longo prazo, então nem sempre o setor privado ele se sente atraído para efetuar esses investimentos. E, de outro lado, a gente ainda tem... O retorno é de longo prazo. De longo prazo, né? E, às vezes, a rentabilidade não é das melhores, né? Então, não consegue atrair muito o setor privado. E o setor público, que tem uma responsabilidade grande, né, em termos da implantação e modernização da infraestrutura, tem suas limitações por conta do orçamento, né? A gente nunca devemos nos esquecer que o Brasil ainda compromete algo em torno de 5 a 6% do seu produto interno bruto com pagamento da dívida pública, que não é pouca coisa. Né? Esse ano vai bater em torno aí de 187, 188 bilhões de reais. É uma montanha de dinheiro, né, que, se tivéssemos uma taxa de juros mais razoável, né, poderíamos ter um encargo menor dessa dívida pública. Né? Então, carregar mais recursos para investimentos. Né? Então, enquanto o Brasil, né, o Brasil não resolver essa equação do encargo da dívida pública, né, a gente ainda vai sofrer muito essas limitações na capacidade de investimento do Estado brasileiro. O senhor falou em crescimento de 7% esse ano, em desenvolvimento. Junto com esse fenômeno ocorreu um fenômeno paralelo, que foi crescimento com distribuição de renda, né? Isso é reconhecido por todas as correntes do pensamento econômico. Cerca de 20 milhões de pessoas saíram da miséria no Brasil, 32 milhões de pessoas foram incorporadas à chamada classe média no período de 5 anos, que corresponde a metade da população de um país como a França, por exemplo, um país desenvolvido. A ser mantido esse ritmo até 2016, os níveis de pobreza absoluta serão reduzidos em mais 14 milhões de pessoas e mais 36 milhões de pessoas serão incorporáveis aos níveis A, B e C. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor: com essa crise internacional, essa nova crise internacional que se avizinha ou que está ocorrendo nesse momento, a chamada guerra cambial, com os problemas que nós estamos vendo na economia... Que permanece, na verdade, a crise, né? Que permanece. Houve uma leve recuperação no ano passado e esse ano nós estamos assistindo, ou no primeiro semestre, nesse segundo semestre, nós estamos assistindo problemas graves nos Estados Unidos, uma falta de entendimento nessas negociações internacionais sobre a guerra cambial. O senhor acha que é possível manter esse nível de incorporação
de pessoas pobres ao mercado de consumo, quer dizer, essa expansão social, expansão do nível de elevação do nível de vida social, com esses problemas econômicos que estão ocorrendo hoje, ou nós vamos regredir de repente e voltar aos níveis de pobreza que nós tínhamos antes? Não, acho que o caminho trilhado está, né, tá bem pavimentado, né, por dois motivos, né, acho que isso aí não é por acaso. O primeiro é que o país ele está fazendo uma aposta no mercado interno, né, e pode fazer essa aposta. Diferente de outros países, o que diferencia o Brasil, por exemplo, de alguns países, o chamado modelo asiático, né, Malásia, Taiwan, Coreia, é que nesses países o mercado interno é muito menor que o do Brasil. A Malásia tem uma população quase 10 vezes menor que a do Brasil, Coreia 6 vezes menor. Então, a dificuldade, né, desses países em contar com um mercado interno forte os leva a apostar no mercado externo, né, o modelo exportador, principalmente no modelo exportador. E aí, quando tem uma crise internacional, não tem para quem vender. Obviamente não tem para quem vender. Né? Vamos pegar o exemplo da China. A China teve todos os países do mundo tiveram queda nas exportações em 2009. A China teve um crescimento fantástico. Por quê? Porque conta com o mercado interno excepcional. Né? E isso garantiu um crescimento em plena crise. Quando os países centrais estavam com queda de 4%, 5% do seu PIB, a China cresceu 10%. Né? Mesmo o Brasil, em 2009, não podemos esquecer, cresceu 0%. Né? Mas a China cresceu 10%, porque tinha um mercado interno extremamente forte. Então, isso a gente tem. Temos uma população, como o censo revelou, de quase 200 milhões de habitantes, onde, por uma política de valorização do salário mínimo, uma política de transferência de renda para as classes mais desfavorecidas, permitiu que essa imensa camada de brasileiros, né, se incorporasse, de uma forma ainda tímida, mas, né, se incorporasse a esse mercado de trabalho. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante pelo lado externo é que essa crise está concentrada nos Estados Unidos, principalmente, na Europa e no Japão, nos países ricos. Né? E, felizmente, o Brasil também fez uma aposta de dependência menor desses países em termos das suas exportações, até pelo próprio perfil da pauta exportadora do Brasil. Então, os Estados Unidos, Europa, Japão, que representavam há 15, 20 anos atrás 60%, em alguns casos até 70% da nossa pauta de exportação, hoje está em torno de 40%. Né? O nosso principal cliente é a China. O Brasil está exportando uma quantidade enorme para a Coreia, para a Índia. Isso significa, e esses são países que estão crescendo. Né? Então, saímos um pouco da saia justa que está o México. O México, 80% das suas exportações para os Estados Unidos. Né? O México afundou numa crise e não tem perspectiva de sair. Né? Esse é o mais grave. O problema não é estar na crise. Não diversificou os seus compradores. Não diversificou os compradores. Então, ele especializou em exportar para quem está evitando comprar, que são os Estados Unidos, né? Em função da crise que eles vivem. Então, por esses dois motivos, por termos uma pauta de exportação hoje mais diversificada e mais direcionada para os países que estão crescendo no mundo, e pelo fato de termos apostado no mercado interno, temos aí uma condição favorável para o crescimento econômico. Aí diria, está tudo garantido, está tudo tranquilo? Não, também não é assim. Né? É importante continuar fazendo essa aposta, mas ainda temos problemas sérios, algumas coisas anunciando aí no balanço de pagamentos, que acho que tem que estar atento para esse déficit crescente nas transações correntes. Tem alguns problemas, né? Não é um mar de rosas. Déficit fiscal que tantos economistas chamados neoliberais reclamam, os gastos correntes do governo. O senhor vê problema também nisso ou não é um problema? Porque isso foi a condição, inclusive, do Brasil não afundar na crise. O fato do governo ter, ao invés de ter retraído os seus gastos, ter apostado e ter aumentado os gastos, isso foi fundamental para o Brasil ter passado aquele período de turbulência, a expressão que o próprio presidente usou, né, que enquanto lá fora está um tsunami, a gente aqui está encarando uma marolinha. Né? E, na verdade, aconteceu foi isso. Né? Conseguimos passar o ano de 2009 e em 2010 o país retomou a trajetória do crescimento. O senhor falou numa questão importante aí, que foi a questão dos encargos da dívida. Quer dizer, a gente conseguir economizar nos encargos da dívida pública para carregar isso para os investimentos. Quer dizer, hoje nós estamos na taxa Selic, do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a que mede a taxa básica de juros, em 10,75% ao ano, campeã do mundo, né, em termos de juros. Quer dizer, o Brasil está na contramão dos juros com o resto do mundo. Está todo mundo cobrando entre 0% e 2% e o Brasil com 10,75%. A nova presidente,
Dilma Rousseff, acenou aí para a possibilidade de se carrear essa taxa de juros para em torno de 2% a 3% real. Quer dizer, o senhor vê, isso é uma possibilidade, isso pode ser feito, é viável se reduzir essa taxa de juros real em termos de 2%, 3%, mais compatível com as taxas cobradas em termos no cenário internacional? Até porque, professor, completando a pergunta do Elivaldo, nós estávamos até conversando um pouquinho antes do programa, o mercado de capitais já está apostando numa elevação da taxa de juros básica. Os juros futuros já estão sendo cobrados no mercado já a preços mais elevados, porque se deduz que o Banco Central vai acabar elevando a taxa de juros básica por conta da elevação da inflação. O senhor vê o panorama assim também? Porque nós estamos num beco sem saída. Se eleva a taxa de juros para cair a inflação, nós vamos ter um problema grave com a da dívida pública. Se baixa o juro, eventualmente a inflação pode explodir. Nós estamos numa sinuca de bico, né? O mercado, né, normalmente o comportamento do mercado, o Delfim Neto ele já falou de uma forma muito clara sobre isso, né? Essa coisa do mercado praticamente via pressão, né, determinar a taxa de juros, é aquela história de botar a raposa tomando conta do galinheiro, né? Então, o mercado tem interesse, né? Claro, óbvio, claro. Né? Esses próximos 190 bilhões de reais que são carreados para o pagamento do juro da dívida, 10, basicamente ao ano sem risco para os investidores, para os rentistas. É um grande investimento. Pois é, então, e usa o grande argumento utilizado é a taxa de juro para combater a inflação. Aliás, um dos mitos no Brasil, né, é uma coisa que nunca é respondida, a nossa taxa de inflação ela tem o centro ali que é 4,5%, mas ela trabalha com uma banda de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Né? E quando acontece dela chegar em 5%, é como se fosse um alvoroço no Brasil. Poderia ser, não seria um alvoroço se ela chegasse a 6,5%, porque estaria dentro da banda de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Mas ela, meio ponto percentual que ela fuja ali do centro da meta, já provoca toda essa balbúrdia. Com consequências catastróficas para a economia nacional. Mas nós podemos baixar a taxa de juros nesse nível real, conforme o Elivaldo perguntou? Para esse patamar de 2%, eu acho que no longo prazo podemos apostar nisso sim. Agora, real, né? Em termos reais. Hoje ela está em torno de, a inflação próxima a 5% está em torno de 5%, 5,5%. Né? Mas é possível, né? Até porque o mundo inteiro está com uma taxa, em alguns países, inclusive, com taxa negativa. Então, eu acho que toda essa celeuma em relação à necessidade de estar sempre elevando a taxa de juros para conter a inflação, eu acho que por trás disso há um interesse, né? Muito claro dos rentistas, dos investidores e, de alguma forma, o país tem que sair dessa saia justa, né? Porque isso aí, né, causa prejuízo à economia e à população como um todo, né? Mas o senhor desconfia um pouquinho dessa eficácia de que dizer, aumenta o juro e a inflação está controlada. É o único instrumento que nós temos? Claro que não. Claro que não. Isso é um mito. Parece que é o único instrumento que o Banco Central dispõe, né? Aumenta a taxa de juros, aumenta os depósitos compulsórios dos bancos. São os dois únicos recursos que o Banco Central tem. Exatamente. Né? Tem algumas coisas aqui no Brasil, né? Tem alguns mitos. Por exemplo, não sei se vocês lembram do salário mínimo, né? Que se dizia assim, não se pode aumentar o salário mínimo que vai quebrar todas as prefeituras e vai se quebrar as pequenas e microempresas. Pelo contrário, o salário mínimo aumentou em termos reais praticamente 80%. Muito acima dos $100 que era pretendido. A briga das centrais sindicais, há 8 anos atrás, era um salário mínimo de $100. Hoje ele está em torno de $300. E não quebrou prefeitura nenhuma, não quebrou pequena empresa nenhuma. Pelo contrário, né? Essas pequenas empresas elas se fortaleceram porque o mercado interno se fortaleceu. População com dinheiro no bolso. A massa da população com dinheiro no bolso, ela consome. Ela vai movimentar a economia. O problema é essa massa de dinheiro na mão dos rentistas. Aí não movimenta a economia. Essa é a diferença básica. Professor, no cenário internacional, aí voltando um pouquinho, nós temos uma projeção também, assim como nós falamos aqui da projeção do IBGE para a população brasileira, há uma projeção em relação aos países chamados dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, de crescimento populacional bastante grande nos próximos anos. Segundo dados da ONU, em 2020, esse grupo contará com uma população de 3,14 bilhões, ou seja, 40% da população mundial. O senhor acha que o peso econômico mais o peso populacional
que se aponta para esse grupo de países, isso poderá modificar o equilíbrio internacional, ainda mais tendo em vista as crises que nós estamos assistindo, conforme o senhor falou, nos países centrais, quer dizer, Japão, Europa, Estados Unidos? Relativizando um pouco essa questão do crescimento populacional, entre os 4 BRICS, ele está ainda acelerado na Índia. A China está com um crescimento populacional, inclusive abaixo da taxa brasileira. A taxa do Brasil deu 1,17%, 1,2% ao ano. A China cresce um pouco abaixo de 1%. Que é na política tá de um próxima, filho só, está próxima ali à média nacional, também internacional, mundial, em torno de 1%. E a Rússia está, inclusive, com decréscimo populacional. Na Índia, sim, na Índia esse crescimento é mais acelerado. Mas eu não diria que é pelo aspecto do crescimento populacional, né? Porque o peso dos BRICS hoje já é próximo de 40% da população. Também, né? Pois mas é principalmente pelo fato de serem grandes mercados consumidores. Né? Então, são chamadas baleias, né? Os países baleias. Ou seja, países com grandes extensões territoriais, né, e com grandes contingentes populacionais. E quando a gente fala em extensão territorial, a gente também está falando em recursos naturais. São países riquíssimos, né, porque quando você tem muito território, você tem a probabilidade de ter muito recurso natural. Não só o fator terra, né, minérios e uma série de... Eu estava lendo essa semana no Valor Econômico sobre as reservas de petróleo. É impressionante essa questão do pré-sal. Né? Os 10 principais campos de águas profundas do mundo, 7 estão no Brasil. Isso é fantástico. Né? Então, o futuro então bastante promissor. Quando a gente pensa, a Rússia tem reservas de gás natural enormes, né? A China também tem reservas de minérios diversos. Então, a força desses países, né, numa dimensão um pouquinho menor, mas eu acrescentaria outros países também desse mundo emergente, está exatamente, né, nesse enorme potencial que eles têm de crescimento econômico, até porque eles estão num patamar muito baixo e com esse grande mercado interno e com imensas riquezas naturais, de recursos naturais, potencial, né, de crescimento está aberto. As limitações estão exatamente no mundo desenvolvido. Né, onde chegaram já inclusive um determinado padrão de consumo, né, que não permite, né, elevar muito, inclusive com consequências grandes para a área ambiental. Então, realmente, né, as próximas décadas vão ser o período aí dos países emergentes e que vai provocar, né, esse é o lado ruim da coisa, né, tende a provocar determinados distúrbios políticos, né? Porque quem detém o poder, né? Ninguém cede o poder, né? De uma forma assim tranquila, né? Então, aliás, esse episódio aí esse furo aí das mensagens da Embaixada Americana revela um pouco, né? Esse problema, né? A dimensão desse problema. O medo da diplomacia americana em relação ao país, né? Os danos causados pela excessiva valorização do real. No próximo bloco. Aguarde.